O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho que nós acabamos de ouvir vai falar sobre 2 parábolas. Todas as vezes que Jesus falava em parábolas, ele queria sempre utilizar-se de comparações para que as pessoas entendessem os mistérios do reino de Deus. Neste texto, Jesus compara o reino dos céus com 2 figuras. A primeira, como o grão de mostarda. E a segunda comparação que Jesus faz é sobre o fermento que é colocado na massa e misturado. Mas aqui nós temos uma grande e bela explicação que vem de São Jerônimo e de Santo Agostinho. São Jerônimo vai dizer que o reino dos céus, utilizado aqui por Jesus nesse texto, significa a pregação do Evangelho. Santo Agostinho já vai dizer que o grão de mostarda utilizado por Jesus aqui nesse texto significa que é a palavra de Deus que chega até os corações. Mas vamos aqui aprofundar esse texto para a nossa vida. Jesus, ao falar sobre o reino dos céus, ele não está falando de um lugar, mas Jesus está falando de quem? Dele mesmo. O reino de Deus é a pessoa de Jesus. Jesus, ao vir a este mundo, ele quis apresentar às pessoas o seu reino, que não é deste mundo, que é dos céus. Então, o próprio Jesus é o reino dos céus que veio até o nosso encontro. Jesus, ao comparar o reino dos céus como uma semente de mostarda, Jesus está querendo dizer que a palavra de Deus é como uma semente, que a partir do momento que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, a partir do momento que nós vamos deixando a palavra de Deus entrar no coração, ela vai crescendo. Só que nós não sabemos como o processo desse crescimento vai acontecendo. Mas a palavra que foi pregada e anunciada ao nosso coração, ela vai germinando, crescendo até se tornar uma grande árvore. Ou seja, o reino de Deus, ele tem a missão de produzir frutos na nossa vida. Frutos estes que transformam, que convertem a nossa história. A segunda parábola, Jesus compara o reino dos céus como fermento. Toda dona de casa sabe que para que a massa, o bolo possa crescer e se tornar sólido, ele precisa de algumas pitadas, algumas porções de fermento. Porque a função do fermento é fazer crescer a massa quando misturada sobre a farinha. O fermento tem a missão, a função
de tornar sólido aquela massa. Jesus, ao comparar o reino dos céus com o fermento, ele está dizendo o quê? Que nós precisamos ser fermento na massa. A figura desta massa aqui é a figura desse mundo. O mundo aonde tem tirado Deus do primeiro lugar. Este mundo que tem promovido muita maldade, pecado. O cristão hoje é chamado a ser fermento, fermento na massa. Ele pode se misturar à massa, mas ele não será confundido com a farinha. Ele será o fermento, quer dizer, ele será um cristão que é sólido na fé, um cristão que é firme na sua fé, que é resistente, que é resiliente. E este é o grande desafio para os nossos tempos. Ser cristão neste mundo não é fácil. Por isso que precisamos dar o bom testemunho cristão, pregar o evangelho na massa, quer dizer, no meio do mundo, para as pessoas que ainda não conheceram Jesus. Por onde Jesus passava, ele anunciava o evangelho, ele pregava a palavra de Deus. E hoje nós, como batizados, também somos convidados a pregar o evangelho, porque somente a palavra de Deus, ela pode transformar a nossa vida, ela pode tocar o nosso coração. Toda pregação que nós ouvimos, esta pregação é como uma semente de mostarda, que cai no nosso coração, mas um dia vai produzir frutos. E que frutos são esses? Frutos de conversão. Nós precisamos, nesses tempos de hoje, ser cristãos mais resilientes. A gente não pode se entregar aos prazeres do mundo. A gente não pode ser aquele tipo de cristão que vive em cima do muro. Quando está lá fora, comunga com o pecado. Quando está na igreja, quer colocar uma máscara de santidade, de perfeição. Nós não podemos ser cristãos que estão em cima do muro. Temos que ser de verdade de Cristo. Não podemos viver uma vida dúbia. Lá fora nós acendemos uma vela para o diabo e quando nós estamos na igreja acendemos uma vela para Deus? Não, o cristão não pode ter vida dúbia. Não pode ter uma vida dupla, ora no pecado, ora na santidade. Diante deste evangelho, a gente precisa fazer a opção pelo reino dos céus, buscar aquilo que agrada a Deus, sair da mentira, sair da vida de fofoca, parar de julgar e criticar as pessoas. O cristão não fica julgando, criticando e condenando as pessoas. O cristão, a atitude dele é rezar. E vai ilustrar isso muito bem a primeira leitura, tirada do livro do Êxodo. Vai contar o texto que certa vez Moisés estava descendo da montanha do Horebe. Moisés tinha subido a montanha do Horebe para orar a Deus, porque ele viu que lá embaixo o povo de Israel estava na idolatria. Tinham construído um bezerro de ouro. Enquanto isso, Moisés estava orando no Monte Horebe, intercedendo pela conversão do povo de Israel. Quando Moisés desceu da montanha do Horebe, infelizmente, ele viu uma cena que ele não gostaria de ter visto. Ele viu o povo de Israel dançando na presença do bezerro de ouro. Estava no pecado da idolatria. Tinham abandonado o Deus da aliança para adorar os deuses que estavam ali no bezerro de ouro. O que Moisés fez? Ele novamente sobe para o Monte Horebe para se colocar na presença de Deus. E qual foi o pedido de Moisés? Ele foi pedir que Deus perdoasse o povo de Israel, porque a ira de Deus iria cair sobre o povo. Hoje, ao olhar para essa primeira leitura, a gente precisa ser como Moisés, interceder pela conversão dos outros, interceder pela conversão da nossa família. Nós não podemos deixar que a ira de Deus caia sobre aqueles que estão no pecado. É por isso que
na família, dentro de casa, o pai e a mãe não pode deixar de rezar pelos seus filhos. O pai e a mãe são os primeiros intercessores na vida dos filhos. Então você que é mãe, você que é pai, que vive tantos dilemas na sua casa, onde seus filhos estão afastados de Deus e da igreja, a mensagem que eu quero deixar para vocês é a seguinte: não deixe de rezar pela conversão dos seus filhos. Seja como Santa Mônica, ela que orou por 30 anos pedindo a conversão de Santo Agostinho, e ela alcançou a graça. Não desista de rezar pela conversão da sua casa, pela conversão dos seus inimigos. Não julgue ninguém, não critique ninguém, não mande ninguém para o inferno. Pelo contrário, vamos rezar para que aquela pessoa que está numa vida errada, ela se volte logo para Deus, que ela mude de vida, para que a ira de Deus não seja atraída sobre o pecado do povo. Esta é a nossa missão hoje, interceder uns pelos outros, nunca deixar de rezar. E hoje, quantas pessoas a gente precisa interceder? Quantas pessoas que estão longe da igreja? Quantas pessoas que não querem mais ouvir e acolher a palavra de Deus? Nós somos chamados a interceder por essas pessoas como Moisés. Fecha teus olhos agora. Eu te convido agora a interceder por aquelas pessoas na sua casa que precisam de conversão. Quem hoje na sua família que precisa de voltar para Deus. Reze pelos seus filhos, pelo seu matrimônio, por aquelas pessoas difíceis com quem você trabalha, que estão te perseguindo, que têm inveja de você. Reze também por aquelas pessoas que falam mal de você, que não querem o seu bem. Que nós possamos agora interceder uns pelos outros. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado.